Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016, semanalmente aí com livros para empreendedores nos podcasts e agora aqui em vídeo no YouTube. E o convidado de hoje é o livro De Propósito, do João Branco. E agora eu vou fazer um unboxing desse livro, do livro do João Branco. Então tá aqui João Branco, De Propósito. Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha a sua rotina de satisfação e significado. Da editora Gente, aqui na primeira orelha, trabalhar não é um mal necessário porque o mundo precisa do que você faz. O seu trabalho é um bem necessário e pode ir muito além das suas tarefas diárias. Ele está prestes a se tornar a sua missão. Então aqui está a folha de rosto. Vamos dar uma olhada nos capítulos desse livro. Sumário, capítulo 1, piloto automático, o vazio que o trabalho não preenche, o que é sucesso, não sonhe grande, sonhe alto, comece com a intenção certa, as pessoas precisam do que você faz, excelência é uma declaração de amor, hoje valeu a pena? Seu trabalho, sua missão e missão cumprida. O trabalho por trás do trabalho é a última parte do livro. O livro tem algumas imagens, tabelas, todos os capítulos aqui, com frases iniciando os capítulos. E aqui está o autor. O autor é o João Branco, que é um dos 10 melhores profissionais de marketing do Brasil, segundo a Forbes. Foi apontado como o CMO mais efetivo do país pela Scopen, selecionado como profissional de marketing do ano pelo PropMark e foi indicado ao Caboré 2021. O João trabalha como vice-presidente de marketing dos Arcos Dourados, da Arcos Dourados do Brasil, e lidera o premiado time que fez o McDonald's virar Mac e bater todos os recordes da história do Big Mac no Brasil. Já trabalhou também na Procter & Gamble e na Ferrero e na Novartis. E aqui comigo está o João Branco. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Tudo bem, Gustavo. Prazerzão estar aqui com vocês. Muito legal vir aqui hoje bater um papo sobre o livro. Muito legal. Então, João, fala qual é a mensagem central do teu livro. Muito bom. Apesar de eu trabalhar com marketing do McDonald's, na verdade o livro não é nem sobre Mac, nem sobre batatinha, nem sobre como fazer propaganda, nem sobre como vender mais, nada. O livro é sobre a nossa relação com o nosso trabalho. Ele se chama De Propósito justamente porque eu quero tentar ajudar os leitores a darem um significado maior à sua rotina profissional, independente de qual seja o trabalho delas. Pode ser recepcionista, porteiro, advogado, manicure, professora, juiz, médica, o que quer que seja, a ideia é como que a gente coloca um sentido mais elevado, um propósito naquilo que a gente faz no nosso horário comercial. O livro está aqui para tentar ajudar as pessoas a encontrarem isso. Ah, legal. Antes da gente falar sobre isso, sobre como a gente dá esse propósito, por que o título do livro tem esse formato aqui? Por que você colocou? A ideia é fazer uma brincadeirinha aqui, né? Com a expressão que a gente sempre usa, de propósito, e na verdade falando que a gente pode dar propósito. Então, de propósito é um convite para as pessoas colocarem um significado na sua rotina profissional. Agora, João, a gente já leu e já consumiu vários conteúdos e livros também sobre propósito. Como é que você define propósito? Pois é, eu vejo muita gente por aí falando sobre propósito de uma maneira assim meio enigmática. Parece até que existe um manual oculto dentro de algum baú escondido lá no fundo do nosso coração. E que você precisa fazer uma viagem interior complexa e que o dia que você encontrar esse baú, você vai achar nele um manual que tem todos os detalhes do que vai acontecer na sua vida. Basta você encontrar. Eu descobri que, na verdade, propósito está longe de ser algo tão complicado assim. O propósito está em a gente encontrar significado no que a gente faz. Para cada um, isso vai ter um sentido diferente. No meu caso, eu encontrei esse significado ao perceber que o meu trabalho ele pode ser muito útil para as outras pessoas. E ao fazer isso como uma demonstração de amor ao próximo, eu acabei colocando um significado muito maior naquilo que eu faço no meu dia a dia. E é esse tipo de visão, esse ponto de vista que eu quero compartilhar com as pessoas.
Ah, legal. E fala um pouquinho como é que o livro tá estruturado, como é que você usou aqui o recurso da mídia livro para passar a tua mensagem, como é que as pessoas devem encarar o trabalho de ler esse livro. Legal, acho que a narrativa escolhida aqui, né, essa estrutura do livro começa mostrando o desafio que a gente tem de encontrar no nosso trabalho uma rotina que seja mais prazerosa. Então a gente constata que a gente tem uma rotina muito em loop infinito, uma vida de zumbi trabalhador, uma rotina que nunca para e que a gente vive em piloto automático, que é o nome do capítulo. Na sequência, quero falar um pouco mais sobre como a gente se sente quando a gente percebe que é assim e a sensação de que a gente tem um vazio que o trabalho não preenche. Depois a gente segue na estrutura falando um pouco mais sobre o que causa este problema, esta sensação de falta de sentido no nosso trabalho. E eu aponto muito isso, a raiz de tudo isso, na forma como a gente considera o que é sucesso. O que a gente acha que é o certo, o que a gente tem que conquistar, atrás do que a gente está correndo na nossa profissão. Continuo explicando que os nossos sonhos, ou as nossas ambições profissionais têm um grande papel aqui, e por isso faço um convite às pessoas a não sonharem grande. Curioso falar isso, mas está lá no livro, é um capítulo, Não Sonhe Grande, Sonhe Alto. E depois eu dou 4 passos práticos para as pessoas mudarem a sua relação com o seu trabalho. Dou 4 dicas aí, que são 4 capítulos, mas coisas mais práticas, não é só filosofia e reflexão sobre a vida e o trabalho, não. Coisas que você pode mudar na sua rotina e que vão mudar a sua relação com o seu trabalho. E por fim, os 2 últimos capítulos são sobre a sensação que a gente vai ficar se a gente conseguir fazer essa mudança, uma sensação de missão cumprida, de que o nosso trabalho virou a nossa missão, e é assim que a gente finaliza o livro. Legal. E dá algumas dicas, João, para quem está nos acompanhando aí, sobre como definir sucesso. Por que é importante ter uma definição de sucesso e como é que você definiria ou ajudaria as pessoas aí a definir o que é sucesso para elas? Pois é, eu costumo fazer isso fazendo uma pergunta para as pessoas. Por exemplo, pense aí numa pessoa que você considera muito bem-sucedida. Você que está escutando a gente, pense agora aí, por 2, 3 segundinhos, quem é a pessoa de mais sucesso que você conhece? Toda vez que eu faço essa pergunta, a primeira pessoa que vem na cabeça das pessoas é alguém ou muito rico, muito famoso, muito poderoso, muito influente, alguém que saiu na capa de uma revista, alguém que está sendo entrevistado por aí, alguém que fez um marco na sua geração. Essas são as primeiras pessoas que a gente pensa. Isso provavelmente está indicando que o que você considera como sucesso é alguém que conquistou essas coisas. E isso seria sucesso para você também. Se sucesso for chegar lá, o seu lá, inconscientemente, está sendo o acúmulo das riquezas, a fama, o status, o poder e a influência. E eu não estou dizendo que nada disso é negativo, tá? Eu estou dizendo que tudo isso também tem um lado muito positivo, mas que não necessariamente isso é suficiente para trazer uma sensação de propósito no nosso dia a dia. Eu estou dizendo que, estou constatando que a felicidade no nosso trabalho não virá através das conquistas, dos aplausos, das promoções ou de um bônus poupudo. Eu espero que você conquiste tudo isso, mas eu espero que você também perceba que a real felicidade está em a gente entender por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E é por isso que o capítulo se chama Não Sonhe Grande, Sonhe Alto. Então não estou falando para você sonhar pequeno, estou falando para você sonhar principalmente numa dimensão vertical, com sonhos do alto para você, coisas que tenham relevância, que tocam no fundo da alma e que vão além das conquistas materiais. Tem alguns exemplos, alguma história do livro para ilustrar isso que você falou? Ou se quiser falar sobre o que você considera sucesso na tua vida? Pois é, eu acho que o sucesso, para cada um, ele acaba representando uma coisa diferente, né? Eu gosto muito de lembrar as histórias de quando a gente, por exemplo, assiste os Jogos Olímpicos na televisão. E aí você assiste um atleta que está lá se esforçando muito, ganha a medalha de ouro, e aí ele vai direto assim para a câmera, olha para os telespectadores e fala assim: eu consegui, você vai conseguir também. Só depende de você. Se você se esforçar, se você tiver disciplina, não desista, você consegue chegar lá, está nas suas mãos. Esse é o tipo de declaração, o tipo de coisas que a gente escuta por aí que me fizeram mais mal do que bem.
porque vamos ser bem realista, bem realista. Vamos dizer que a pessoa que fez isso foi uma atleta olímpica da corrida de, não sei, 200 metros rasos. E ela me motivou ali naquela frase. Falou, se você quiser, você vai conseguir. E aí eu comecei a treinar. Eu falei, daqui a 4 anos, eu vou estar lá, nesse pódio. Você acha que em 4 anos, só depende de mim, se eu tiver disciplina, eu vou ganhar aquela medalha de ouro? Pode até ser que, milagrosamente, eu tenha sido a pessoa que na próxima Olimpíada tenha conquistado aquela medalha. Mas quantas pessoas escutaram aquela mensagem daquele vídeo que ela falou para a câmera? De todas as milhares de pessoas que naquele momento estiverem sendo impactadas positivamente por aquela frase, só uma vai ganhar a medalha de ouro. Então não é verdade que só depende da gente, que basta ter disciplina e que está tudo nas nossas mãos. Não é bem assim. Essas mensagens de que você tem que sonhar grande, você tem que chegar em primeiro lugar, você tem que ser ambicioso, senão você está pensando pequeno, você está se limitando, você está sendo uma pessoa infeliz, isso não é verdade. Isso incentiva na gente um comportamento competitivo de comparação. A gente está o tempo todo definindo sucesso olhando para o lado. Sucesso é a minha grama ser mais verde do que a do vizinho. Sucesso é o meu carro ser melhor do que a do meu primo. Sucesso é a minha barriga estar mais chapada do que daquele influenciador. Isso é sucesso se você cair nessa cilada das mensagens que a gente recebe o tempo todo, como, por exemplo, quando a gente assiste a um jogo, quando a gente assiste a uma competição. Na vida, a definição de sucesso tem que ir muito além disso, porque a vida não é uma competição. A vida é um presentão que Deus deu para cada um de nós, para que a gente pudesse aproveitar o melhor que nós temos para cada um. Cada um de nós tem um jeitinho diferente, tem um conjunto de habilidades, de talentos, de dons diferentes, e que a gente pode colocar em prática para ser útil para os outros, e que talvez, ao fazer isso, a gente vai ficar muito rico, muito famoso, muito conhecido. Talvez não. Mas o propósito, a sensação de preenchimento, o sentido maior que a gente pode alcançar na nossa vida, não está nisso. Não está em ser a única pessoa que ganhou uma medalha de ouro. Não está em ser a pessoa que chegou mais longe na sua sala de estudos, a que chegou num cargo mais alto. Não está em ter o currículo mais bonito em termos de quantidade de idiomas que você fala. Está sim em você se preencher, em ver que você está amando as pessoas como você mesmo, que você está fazendo algo pelo outro, que tem um sentido maior, mais elevado, que vai além do que é material aqui. Então, acho que é um bom exemplo. Legal, mas o ser humano ele é um animal que precisa de determinados parâmetros, precisa receber um feedback se ele está no caminho certo ou não, né? Como é que você coloca isso, né, nesse contexto? Então, o sucesso seria mais eu me comparar com eu mesmo, com o meu progresso, e não tanto quanto os outros? Como é que a gente pode ter um parâmetro para entender se está no caminho certo do sucesso? Olha, certa vez, o rei mais sábio que já existiu, no final da sua vida, e é uma das frases que está no livro, deixou escrito assim: descobri por que as pessoas trabalham tanto correndo atrás do sucesso. É porque elas querem ser melhor do que as outras. Sucesso não pode ser algo comparativo de quem tem mais e quem chega mais longe. Eu queria te incentivar a mudar o que você está buscando, atrás do que você está correndo. Não corra atrás de ter mais do que as outras pessoas. Isso é uma dimensão horizontal e é um jogo que nunca traz satisfação. Corra atrás de você fazer com excelência algo pelos outros. Excelência é uma palavra que tem uma profundidade muito maior do que a palavra sucesso. Dê o seu melhor. Cresça, evolua, se desenvolva, treine, se capacite, coloque em prática o melhor que você puder. Você contra você mesmo. Faça o seu melhor com a intenção de fazer pelo outro. E ao fazer esse combo, essa combinação aqui, tenho certeza que é aí que vai estar a sensação de preenchimento que você está buscando e não em ganhar uma competição. Legal. Fala um pouquinho sobre essa parte aqui do livro que compara tempo gasto durante o dia, trabalho e todo o restante. Pois é, acho que é muito interessante observar que quando você faz as contas do seu dia, como é,
quantas horas você gasta no seu trabalho. Então, você que está escutando aí a gente, assistindo a gente, pensa numa terça-feira normal sua. Um dia útil, tá? De trabalho. Como é uma terça-feira sua? Que horas você acorda? O que você faz ao longo do dia? Que horas você vai dormir? Um dia eu fiz essas contas e constatei que eu gasto mais da metade do meu tempo acordado trabalhando. Eu não estou nem colocando nessa conta o tempo que eu fico pensando no trabalho, às vezes, em casa, enquanto eu estou tomando banho ou deitado na cama prestes a dormir. Eu estou só falando o horário que eu estou efetivamente com a mão na massa do trabalho. Eu gasto mais da metade do meu tempo acordado trabalhando. Isso significa que é só em metade do meu tempo que eu faço todo o resto. Estou falando aqui de fazer compra no mercado, de assistir um jogo de futebol, de experimentar um restaurante, de viajar, de namorar, de pagar conta, de curtir a família, de fazer um passeio, de fazer o que for. Tá tudo isso junto em apenas metade da sua vida. No momento em que você constata isso, você percebe que se você tem intenção de aproveitar esse presentão que a gente tem chamado vida, com algo que deixe um legado, com algo que vá além, não tem como a gente fazer isso apenas nas horas vagas. Para que você possa efetivamente aproveitar a oportunidade da vida, construindo algo maior, você precisa incluir as horas pagas nesse seu plano. E a gente percebe isso quando a gente faz o nosso calendário horário, aí nossa agenda do dia a dia. As horas pagas seriam enquanto eu estou trabalhando. Tá trabalhando. Enquanto eu estou fazendo algo profissionalmente, isso eu não quero achar um propósito maior na minha vida, apesar do trabalho. O trabalho ele não é uma barreira para os seus propósitos de vida. Talvez ele seja justamente o meio. Legal. Tem alguma história no livro, alguns exemplos? Pois é, eu acho que qualquer um pode perceber isso, né? Vamos imaginar um piloto de avião, tá? Um piloto de avião, ele pode ver o seu trabalho como alguém que, puxa, eu tenho contas para pagar, faço parte do clube dos boletos, como eu falo no livro, então eu vou começar a me dedicar a estudar para ser um piloto de avião. E aí todos os dias eu estou fazendo esse trabalho de levar pessoas para lá e para cá. E é um trabalho que exige dessa pessoa, e ele está fazendo isso para conseguir uma remuneração que ele precisa, que ele quer, que ele gostaria. Um dia, essa pessoa pode perceber o quanto ela gasta de tempo fazendo essa atividade e começar a se incomodar com isso. E começar a querer, não sei, fazer algo que tenha um sentido maior, um sábado, visitar um orfanato, se voluntariar para uma ONG, doar parte do seu salário, está sentindo uma necessidade de fazer algo que toque mais a vida das pessoas. Mas se esse piloto de avião perceber que a gente precisa pousar e decolar em segurança, a gente precisa se deslocar de um lugar para o outro, o avião ele facilita muito a vida de muita gente, ele pode entender que ele está já fazendo um bem para as pessoas através do seu trabalho. O trabalho não é que ele é um mal necessário que precisa ser feito para que a gente possa pagar as contas. O trabalho ele é um bem necessário. É através do trabalho que a gente se torna útil para os outros e a gente supre as necessidades dos outros. A gente melhora a vida dos outros. A mesma sensação que a gente tem quando a gente vai fazer uma visita para um asilo, um orfanato, de que naquele dia a gente fez o bem para alguém, a gente pode encontrar no nosso dia a dia mesmo. Se a gente trabalhar com a intenção de fazer isso pelo outro. Isso vale para um piloto de avião, vale para uma professora, vale para alguém que grava um podcast, um jornalista, vale para um porteiro, vale para um presidente da república, para uma vereadora, o que quer que seja. Todos os trabalhos são úteis. As pessoas precisam do que a gente faz. Olha só, aqui ao nosso redor agora, se a gente olhar bem, a gente vai conseguir ver o trabalho de centenas de pessoas, talvez milhares. Alguém precisou montar essa mesa aqui. Alguém precisou testar esse microfone, alguém está aqui nos ajudando com a produção, alguém precisou instalar essas lâmpadas, alguém precisou fazer esse ar-condicionado funcionar, alguém precisou cortar o meu cabelo, alguém precisou plantar esse algodão dessa camisa que eu estou usando aqui. Eu tenho milhares de trabalhadores envolvidos aqui para que a gente pudesse estar aqui neste momento. A gente precisa do trabalho dessas pessoas. Da mesma forma, as pessoas precisam do nosso. E perceber isso
Muda todo o sentido do que a gente faz. Legal, legal. E dá algumas dicas para os empreendedores que nos acompanham, que possivelmente são gestores de pequenos negócios ou gestores de negócios maiores. Aí pode trazer um pouco da tua experiência também. Como é que esse gestor, esse empreendedor pode ajudar os seus colaboradores a encontrar isso que você está falando no seu local de trabalho? Eu acho muito legal quem decide empreender, porque em geral são pessoas movidas por uma necessidade de mercado que no fundo é uma necessidade das pessoas. Cada vez que alguém encontra uma oportunidade de vender algo no mercado, no fundo, o que ela achou não foi uma oportunidade de lucrar mais. Foi uma oportunidade de aliviar a dor de alguém, de melhorar a vida de alguém, de facilitar a vida de alguém, ou de simplesmente deixar a vida da pessoa mais bonita, mais gostosa. Mas isso melhora a nossa vida. Empresários, empreendedores têm essa oportunidade e veem isso na prática. Uma pessoa que abriu um negócio de cupcake. Você não está simplesmente encontrando uma forma de você encontrar sustento para sua família e para os seus empregados. Você está ali ajudando os seus clientes a ter um momentinho mais doce no seu dia a dia que pode ser feito com muito carinho. Isso melhora a vida do seu cliente, da sua cliente. Se você conseguir enxergar a real missão do seu negócio, você se colocar numa oportunidade dessas que combina aquilo que você sabe fazer bem com aquilo que as pessoas precisam, você vai conseguir ir além. Uma coisa é você conseguir fazer uma atividade comercial que te traz o sustento. Outra coisa é você se perceber num lugar onde você está colocando em prática seus dons, talentos, suas capacidades, coisas que você sabe fazer muito bem e é algo que as pessoas precisam. Uma coisa é você carregar um piano pesado nas costas todos os dias. Outra coisa é você lembrar que esse piano está sendo levado para um concerto lindo que vai trazer alegria para pessoas que estão precisando. Isso não deixa o piano mais leve, isso não deixa o seu trabalho menos chato, penoso, difícil. Isso não deixa o seu cliente menos caloteiro ou o seu chefe mais legal. Mas isso muda a nossa disposição. E isso começa com a sua intenção. Então, você é empresário, empreendedor, empreendedora, intenções importam. Queria dizer isso para vocês. Quando você está trabalhando, as pessoas percebem as suas intenções. Você já pegou, por exemplo, um carro de aplicativo de carona ou de corrida e você pega um motorista que te trata de um jeito e depois você pega outro e outro motorista te trata de outro jeito. A gente percebe as intenções, quem está ali realmente tentando fazer o melhor por você. Da mesma forma, os seus clientes e até os seus funcionários percebem isso também. Quando você faz o melhor que você tem pelo outro, com a intenção de fazer o melhor, de ser útil, de amar, você acabou de mudar o que você faz ali. Você acabou de dar um novo significado para aquilo, dar um novo sentido. Você deu propósito, que é o nome do livro, porque você está servindo. Gente, a gente chama trabalho de serviço. Pensa bem, a palavra serviço é uma palavra forte. Naquele momento, você está tratando o seu cliente, a pessoa para quem você está fazendo o seu trabalho, como alguém para quem você se colocou na posição de servo. Naquele momento, você está fazendo uma demonstração que você se importa muito com aquela pessoa. E ela vai perceber se você fizer com uma intenção ou com outra. Traga funcionários para perto de você que comprem essa mesma visão e que queiram servir, amar, ser úteis. E você acabou de transformar o seu negócio na sua missão. Você vai deixar um legado muito maior do que a sua conta bancária. Até o seu bolso vai olhar para você e falar: isso aqui valeu mais do que o que entrou aqui, hein? Isso aqui foi além. Legal, grande dica para o RH, então, contratar funcionários que estejam identificados com a missão, né? Porque não é todo mundo que tem que se identificar com a minha missão só porque é a minha missão. Então, tem que ir ao mercado buscar talentos que concordem com o que eu estou fazendo. Todo negócio tem uma missão, na tua opinião? Com Todos certeza. Eu acho que a gente é muito influenciado, sabe, pela prática de discriminar ou descrever os negócios entre os com fins lucrativos e os sem fins lucrativos. Quando você vai abrir um CNPJ, você precisa definir, essa empresa ela vai ter fins lucrativos ou não. E eu odeio essa expressão, fins lucrativos, porque ela passa a impressão de que a única razão
de um negócio existir é o seu lucro. Todos os fins daquela empresa estão no seu resultado financeiro. Ela nasceu para dar lucro. Essa é a razão dela existir. A minha visão e o convite que eu deixo para os meus leitores é inverter um pouco essa lógica. Eu quero que vocês lucrem muito, que vocês sejam extremamente lucrativos e prósperos, mas que o lucro seja um meio para que através dele você execute a real missão da sua empresa. Eu trabalho hoje no sistema McDonald's, mas eu costumo falar direto. Se o McDonald's deixasse de existir amanhã, a maior falta que ele fazia no mundo não é de uma loja de pão, carne e queijo. Não é, ai que saudade, de um ponto de venda de batatinha frita. A maior falta que a gente faria no mundo é de uma marca que oferece bons momentos para os clientes de um jeito como nenhuma outra consegue fazer. Eu não estou falando que é uma experiência que transforma a sua vida e nem estou falando que não existam restaurantes que tenham um serviço diferenciado à luz de velas, com garçom, com serviço à mesa, que possam ser considerados como mais sofisticados, tá? Mas tem uma combinação de gostinho, cheirinho, precinho, tipo de atendimento, rapidinho, que o Mac entrega, que coloca um sorriso no rosto dos nossos clientes de uma maneira que só o Mac consegue fazer. É para isso que a gente existe. E eu quero que a gente lucre muito para fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a bons momentos assim. E o seu negócio? Para que ele existe? Qual é a maior falta que ele faria no mundo? Então, faça com que os seus funcionários percebam isso, se engajem nessa missão. Não importa o que você faça, se você simplesmente vende e revende, produz, é algo artesanal, é algo industrial, é algo que existe algo parecido, não importa. Você melhora a vida dos seus clientes. E é para isso que a sua empresa existe. Legal, legal. E agora fala um pouquinho, João, sobre se você ganhasse 100 milhões de reais, que é um capítulo que tem aqui do livro que coloca o leitor sobre um dilema. O que faria se ganhasse 100 milhões de reais? Como é que isso aqui está relacionado com o propósito? Pois é, quando a gente imagina assim, vamos colocar aqui um dinheiro na loteria e ganhar 100 milhões de reais, você que está nos escutando aí. Foi uma pesquisa que vocês fizeram, né? A gente fez uma pesquisa para o livro, entrevistamos aí milhares de brasileiros e perguntamos o que você faria? Você continuaria trabalhando ou você pararia de trabalhar? E é muito comum, né? A gente vê as pessoas chegando no final do ano, com aquela época da Mega Sena acumulada, já vira e fala, ô chefe, olha, já queria te avisar que se eu ganhar na Mega Sena eu não volto nem para falar tchau, né? Esse que está aqui. E você, né, que está escutando aí a gente, se você ganhasse 100 milhões de reais amanhã, você pararia de trabalhar ou você continuaria trabalhando? É muito interessante que o resultado da pesquisa, coloco no livro, mostra que o dinheiro realmente faz uma diferença muito grande na escolha do nosso trabalho. Muita gente está no trabalho apenas por causa do salário. Mas, para minha surpresa, a maior parte das pessoas não falou que pararia de trabalhar. A maior parte das pessoas disse que continuaria trabalhando. Talvez não no trabalho atual. Então, o trabalho, ele não é um castigo. Ele é uma bênção. Talvez ele não esteja sendo uma bênção perfeita agora, né? Aí, do jeito que está, nesse ambiente, nesse clima, com esse chefe, com esse cliente, com esse concorrente. Mas ele é uma bênção. Ele é um lugar onde a gente se sente produtivo, a gente se sente útil para os outros. Então, não trabalhe só pelo dinheiro, vá além. Vamos colocar um sentido maior no que a gente faz. Legal. E como é que você aplica isso na prática lá na McDonald's? Você considera, por exemplo, os teus colaboradores, teus clientes também? Todo mundo com quem você interage, de alguma forma você está servindo, né? Então, eu não atendo clientes diretamente, eu não entrego sanduíches na mão dos nossos clientes. Está servindo eles porque está proporcionando local Mas, ali. através dos intermediários que são tocados por mim, eu indiretamente ajudo os 2 milhões de clientes que a gente tem por dia no Brasil a ter um sanduíche um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais acessível, um pouquinho mais quentinho, mais rapidinho. Nossa, não quer dizer que o McDonald's é perfeito, né, João? De vez em quando vocês erram também. Sim, mas a ideia é estar lá para ir melhorando a cada dia e fazer com que este pensamento seja o que me move lá. E não o meu salário.
Ah, João, mas é fácil falar, pô, você é vice-presidente do McDonald's, é fácil falar para você que o dinheiro não é o mais importante. Não é não, gente. Quase todas as pessoas que eu conheço, que têm o mesmo cargo que eu, elas não estão satisfeitas. Elas querem mais. Elas querem ir além. Elas estão olhando para a grama do vizinho, elas querem muito, querem a ponto de não conseguirem ficar felizes com o que elas têm agora, que é o nível de ambição onde eu considero perigoso. A ambição é uma coisa positiva, porque ela nos tira da zona de conforto, ela nos move em direção a algo maior. Mas ela também não pode ser tão forte a ponto de nos impedir de ficar contente com o que a gente tem agora. Quem foi que disse que eu não posso ficar contente com um cargo de coordenador, de gerente, com uma empresa, uma rede de pizzarias que tem 2 unidades, com um número de clientes que me dá um faturamento de média empresa? Quem foi que disse que eu não posso ficar contente com isso? Nossa, João, mas que acomodado. Não, eu quero tudo o que a vida tem para mim. Nem um pinguinho a menos, mas eu também não quero nem um pinguinho a mais. Eu não vou deixar com que essa eterna ambição de sempre querer mais e simplesmente de sempre querer mais do que o outro me impeça de estar contente com o que eu tenho agora. Sou grato pelo que eu tenho agora, estou animado com as oportunidades que eu tenho agora, quero mais, mas isso não me impede de estar contente. Legal. Como é que você enxerga o propósito como ou entender sobre o propósito como até um skill, uma competência dos profissionais aí que querem, dos jovens profissionais que querem se manter relevante no mercado de trabalho? Como é que eles podem, de uma forma muito pé no chão e também realista, incorporar o entendimento sobre o propósito no seu autodesenvolvimento para conseguir tratar e lidar com esse assunto de uma forma super realista e planejar sua carreira? Legal, veja bem, o propósito é uma jornada, é uma caminhada que você vai descobrindo ao longo do caminho. Então, você que está começando a carreira agora, você que está começando um negócio agora, você está fazendo experimentos. Vamos supor, Gustavo, que você nasceu com uma capacidade única de ser o melhor guitarrista do planeta. Só que você nunca nem pensou em tocar uma guitarra. Como é que você vai saber se aquilo é uma capacidade que você tem ou não? Então, eu incentivo fortemente os jovens a se perceberem, testarem suas habilidades, percebam onde que você tem mais facilidade do que a média. Não é que você precisa ser o melhor do planeta, mas aonde que para você é mais fácil do que a média. Tem alguns exemplos comuns? Alguém que faz conta com muita facilidade, alguém que fala em público com muita facilidade, alguém que tem uma memória impressionante, alguém que tem uma habilidade manual impressionante. Você consegue ir percebendo isso. Como que você percebe? A sua sensação de que você está conseguindo fazer e pelos feedbacks, os sinceros, não de puxar saco, né? Os feedbacks que você vai recebendo. Fala, cara, você fez isso aqui, foi fácil, né? Nossa, você foi muito bem. Nossa, você bateu 3 pênaltis e já está batendo no ângulo, né? Não é normal. Uma pessoa que está começando a fazer e está fazendo assim. Perceba esses feedbacks. Não para isso inflar o seu ego, mas para isso te direcionar. Porque afie, né, esse serrote nas coisas que você é forte. As coisas que você não tem tanta fortaleza assim, não precisa se preocupar com isso. Cara, eu estou percebendo que eu tenho uma facilidade para tocar, eu tenho uma facilidade nisso, naquilo, então eu vou me desenvolver mais nessa área. E aí você começa a procurar áreas de trabalho, oportunidades de emprego, oportunidades de mercado, de empreender, que tem a ver com o que você sabe fazer bem. Mas você precisa, né, os primeiros 5, 10, talvez, anos aí da sua jornada profissional, você está percebendo tudo isso, você está menos preocupado em querer avançar ultra rápido e mais preocupado em encontrar suas potências. Aonde você realmente tem concentra suas habilidades. E aí depois, quando você percebe isso e você se coloca em lugares onde isso é usado, isso muda muita coisa. Gente, é muito chato você ficar trabalhando num lugar ou com um negócio que você é péssimo naquilo. Eu sou péssimo de tocar instrumento musical, por exemplo. Eu sou péssimo de memória. Você está dizendo quando as pessoas reconhecem o que você está, como é A o hora teu que você desempenho. percebe que você não é bom naquilo, é muito chato você ter que ficar num lugar que só explora aquilo, né? Então, se você falar pra Mas não mim... dá para aperfeiçoar algumas
características. Você pode aperfeiçoar, mas a sensação de que eu estou fazendo o que eu nasci para fazer, ela virá quando você se colocar numa posição que tem mais a ver com o que você sabe fazer bem, né? Então, você está jogando futebol, você está percebendo que você é péssimo com a perna esquerda. E você fica insistindo em jogar como lateral esquerdo. Você não está percebendo isso? Pede para o treinador para mudar para lateral direita. Vamos ver. E aí você percebe que lá você é acima da média. Fica lá. Vai. Não, mas agora eu percebi que eu não corro tanto assim. E que o lateral precisa correr muito. Então vamos para o meio campo, mas na direita. Ah, mas agora eu estou percebendo que eu tenho um pouco de dificuldade de atacar. Então vamos virar um volante mais para a direita. E assim vai. E você vai se colocando, você vai se percebendo. E os jovens são muito ligados nisso. Hoje existe uma geração chegando no mercado de trabalho muito mais preocupada com isso do que foi a nossa geração, por exemplo. Eles já querem saber qual é a dor que essa empresa aqui está aliviando. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou acordar todo dia cedinho para vir trabalhar aqui e me empenhar nessa causa? Me convença. E cabe aos líderes, aos empreendedores, perceberem isso e definirem a missão do seu negócio, criarem esquemas para conseguir testar as habilidades dos seus funcionários e deixar bem explícito, de maneira autêntica, para a sua equipe o que a sua empresa está ali fazendo. Agora, tem que ser verdadeiro. Não adianta colocar lá no papel e na prática ele não perceber nada disso. Tem que ser algo que realmente seja perceptível ali no seu dia a dia. Como é que faz? Dá uma dica para os empreendedores agora, para os gestores, donos de negócios que, ao assistir esse conteúdo, se deram conta que todo negócio tem uma missão. Como é que faz para descobrir qual é a missão do meu negócio? Acho que uma grande porcentagem dos negócios, né, não sabem que tem uma missão, não sabem qual é que ela é. Como é que faz para descobrir? Como é que é esse processo de reflexão? O que pode ser feito? Olha, a gente está indo até além do livro aqui, mas acho legal dar essa dica prática, tá? Então, por exemplo, algo que eu certamente faria. Converse com seus clientes. Com os seus melhores clientes, com os seus piores clientes. Pega aquele cliente que gosta muito do que você vende, do seu produto, do seu serviço, tá? Pergunta para eles, por que você me contratou? Por que você gostou? O que tem no meu produto e serviço que você não achou por aí? Qual que é o meu diferencial para você? Por que você volta sempre aqui comigo? Você vai descobrir coisas na sua forma de trabalhar que atendem às necessidades dos seus clientes, que devem estar diretamente ligados com as suas fortalezas, com o seu diferencial, com a sua satisfação da necessidade dessas pessoas, a forma como você alivia a dor delas. E é isso que elas estão valorizando em você. Elas não valorizam porque o seu produto é bonito. Não. Elas não compram o seu produto. Elas te pedem uma ajuda para resolver um problema delas. É isso que elas estão fazendo com o seu produto e serviço. Quando elas te falam, olha, eu volto aqui porque você entrega rápido. Eu volto aqui porque você faz bem feito. Eu volto aqui porque é mais gostoso. Eu volto porque parece que tem carinho. Eu volto porque parece que vocês me tratam diferente. Então tá, a nossa missão é aliviar esta necessidade aqui das pessoas, esta dor, é deixar a vida das pessoas mais gostosa, mais bonita, mais barata, nesse sentido e desta forma. É isso que eu estou vendo que as pessoas estão reconhecendo, que eu sei fazer bem, essa deve ser minha principal qualidade. Vai aprimorando, né? Mas começa por aí. Legal. E não tem nada de errado nisso, né, João? Achar que o mais importante é a dor do meu cliente, não o meu produto, quanto é estético e bonito e tal. É uma questão de ego, né? O mais importante realmente é solucionar a dor de quem mais importa, né? De quem traz o benefício, ou quem traz a recompensa por aliviar a dor dele, que é o teu cliente. Quem define se o seu produto é bonito ou é feio é o cliente. Quem define se o seu produto é barato ou caro é o seu cliente. Quem define se o seu serviço é prático ou é difícil é o seu cliente. Tire aí os seus preconceitos do que você acha, do que a sua avó disse, do que a sua tia escreveu lá no comentário da rede social, ou do que 2 ou 3 pessoas falaram. Isso daí é puro ego. O que importa é o cliente. Lembre, você está aí para servir. Uma empresa, um negócio, trabalho é a forma como a gente encontra de colocar a nossa vocação em prática a favor do outro, que vai nos recompensar economicamente. Mas ela existe por causa dos clientes.
Então, busque neles a confirmação do que você está fazendo bem, do que você precisa melhorar. Eles vão te dar essa dica. Olha, isso aqui que você faz realmente é genial. Talvez você tenha até vários produtos, vários serviços, várias unidades de negócio, mas você está percebendo que o cliente valoriza muito mais uma delas. Essa daí está indicando fortemente ser aquilo que você tem mais facilidade, né? Aquilo que para você é onde você se destaca. Então se foca aí. Isso vai te trazer mais sensação de preenchimento. E a sociedade também é um cliente dos negócios. A gente está falando muito sobre ESG, o propósito, né, das organizações, das empresas, ali no meio, né, o papel que elas ocupam na sociedade sobre várias óticas. Né? Fala um pouco sobre isso aí. A gente falou sobre os colaboradores sendo clientes da empresa, os próprios clientes e a sociedade. Qual é o papel? Bom, no fim, toda a minha tese aqui, ela está muito embasada em mostrar o sentido maior do nosso trabalho através de você fazer algo que seja pelo outro. Né? Tem uma frase no livro que eu gosto muito que é: talvez não exista uma forma mais prática de amar o próximo do que fazer um trabalho bem feito. Você pode centrar sua visão apenas no seu cliente final direto, aquela pessoa para quem você é que tem uma loja de chinelo, uma fábrica de chinelo caseira. Você está vendendo para uma pessoa, aquela pessoa melhorei a vida dela porque ela precisa de chinelo, eu vou entregar o melhor chinelo que ela conseguir encontrar por uma equação custo-benefício justa e eu vou ser recompensado por isso. Só de fazer isso, você já está fazendo um bem para uma pessoa. Agora, se você tem a oportunidade de ir além e de perceber que não só aquela pessoa diretamente impactada, você também tem o planeta, meio ambiente, você tem os seus fornecedores, você tem os seus funcionários, você tem todo um ecossistema aí ao redor, você conseguir também fazer algo que tenha benefícios para todos esses, maior ainda vai ser o seu impacto e a sua sensação de satisfação. Talvez isso fique mais na mão de quem são os donos, as donas dos negócios, né, de ver isso, do que a pessoa que está lá atendendo na ponta, o cliente direto. Mas se você é um investidor, se você é um empresário, pense em como o seu negócio pode deixar um impacto cada vez maior nos clientes diretos e no meio ambiente, na sociedade como um todo. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre o gênio da lâmpada. Tem um capítulo aqui onde você apresenta aqui uma listinha, né? Uhum. O que você pediria para o gênio da lâmpada? Então, só trabalhar com o que gosto, fazer algo impactante positivamente a minha geração, passar mais tempo com a minha família do que trabalhando. Pois é, eu conto uma historinha, uma brincadeira, né? Vamos fazer de conta que vai aparecer um gênio da lâmpada para você e vai falar: olha, eu vou te dar 10 opções e você pode escolher uma, só que só uma. Isso significa que a que você escolher você vai ter e as outras 9 você não vai ter, tá? Então, por exemplo, o que você preferiria escolher daqui para o resto da sua vida de trabalho? Você quer só trabalhar com o que você gosta? Ou você prefere fazer algo que impacte positivamente a sua geração? É um ou outro. Se você escolher algo que impacte a sua geração, vai ser algo que você não gosta, porque a primeira já morreu, tá? Ou você prefere passar mais tempo com a sua família do que trabalhando? Ou você prefere ser uma referência mundial na sua área de atuação? Prefere ficar bilionário? Prefere sempre trabalhar com um propósito maior? Se aposentar jovem? Ficar muito famoso? Sempre ter chefes e clientes legais? Ou falir o seu concorrente? São várias opções de propósito, justamente para você poder refletir um pouco sobre o que te move, né? Você toparia gastar mais tempo com a sua família do que trabalhando pro resto da sua vida, mas abrir mão de ficar bilionário, abrir mão de ter chefes e clientes legais, abrir mão de sempre trabalhar com um propósito maior? Isso é a uma que você escolheria? Estou te encurralando aqui mesmo, para você ter que escolher uma, tá? Essa foi uma outra pesquisa que a gente fez. Entrevistamos aí quase 1.000 trabalhadores brasileiros de diversas áreas. E a alternativa que ficou em primeiro lugar é: quero ficar um bilionário. Eu Então, sabia. mais uma comprovação aí. Falei meu concorrente, tem algumas que são bem óbvias, né? Aposentar-me jovem. Por que ficar bilionário, na tua opinião? Claramente é o tema que mais move as pessoas, né? Então, eu diria que assim, o tema que mais faz as pessoas correrem atrás de algo no trabalho
é o dinheiro, com certeza. Existe uma motivação muito grande aí financeira. E, de novo, não estou falando que conquistar dinheiro ou ficar bilionário seja algo negativo, tá? Só que eu estou querendo ir além. Mas não é porque as pessoas acham que ficando bilionário elas podem solucionar todos os outros problemas? É que Uma no falsa exercício aqui percepção. você abriu a mão das outras coisas, né? Então, eles Verdade. estão dizendo que eles preferem ficar bilionário, ainda que eles tenham que abrir mão de todo esse resto aí. Mas você sabe que no livro, lá pelos capítulos finais, Gustavo, tem uma reflexão que eu gosto ainda mais. Né? Vou imaginar o Gustavo ou o João velhinhos, lá no final da nossa carreira, assim, se aposentando. Não sei até quantos anos a gente vai trabalhar. Talvez eu tenha que trabalhar até uns 70 anos, por exemplo. E aí eu vou pendurar minhas botas. E hoje eu vou estar assim meio enrugadinho, cabelinho mais branquinho, se é que ainda vai ter o cabelinho aqui, uma bengalinha, né? Vou estar com um pouco mais de dificuldade de força física, com menos saúde, já com a idade. E aí certamente vai ser uma ocasião que eu vou olhar para trás e vou pensar sobre como que eu caminhei na minha carreira. Costumo brincar que vamos fazer de conta que o Faustão vai aparecer, vai falar: vamos fazer aqui um arquivo confidencial e vamos chamar as pessoas que trabalharam com você ao longo da sua carreira. Aquela pessoa que estava lá gravando você, a pessoa que limpou o chão, a pessoa que serviu o cafezinho, a pessoa que gravou com você, a pessoa que trabalhou com você ao longo da sua carreira, chamar essas pessoas e falar: então, agora Gustavo, João, quem está nos assistindo está se aposentando. Deixa um depoimento aqui, como é que foi trabalhar com ele? O que você gostaria de ouvir? Você queria ouvir dessa pessoa falando assim: não, Gustavo, cara, ele era uma fera para ganhar dinheiro, ele batia todas as metas, ele era ótimo de negociação, ele era um excelente comunicador, não tinha uma argumentação que conseguia ganhar dele, ele era um tubarão no trabalho. Avançava assim, não importava, ele era um trator que avançava e ia. Pode ser que você ganhe uma plaquinha de homenagem pelas metas batidas, pelos milhões de inscritos no canal, pelo bônus que veio, por negociações que você fechou. Isso tudo até pode te deixar feliz. Mas eu tenho certeza que se a gente realmente projetar a gente velhinho lá na frente, tendo passado todos os anos de vida, os depoimentos que a gente mais vai gostar de ouvir não são esses. Vai ser aquele de alguém que vira para você e fala assim: cara, eu gostei de trabalhar do seu lado. Quando a gente tinha dúvidas entre uma coisa certa ou errada, você dava um exemplo de integridade que impactou minha vida. Quando eu fiquei com medo de uma situação, você me falou coisas que mudaram o meu dia. Quando eu precisava melhorar a minha performance, você foi sensível para me dar um feedback do jeito certo, que mexeu comigo. Esse tipo de depoimento das coisas humanas que a gente passa, certamente vão ser as coisas que a gente vai querer ouvir no final da nossa carreira. A gente vai ficar feliz em ver uma conta bancária pompuda e a gente não precisar se preocupar com o dinheiro. A gente vai ficar feliz. Mas a gente vai ficar muito mais feliz se a gente tiver olhado para trás e falar assim: cara, eu aproveitei esse presentão que Deus me deu chamado vida com o que eu devia ter feito mesmo. Porque é tocando as pessoas que a gente deixa um legado. É na interação humana, é nos exemplos, nas palavras, nos abraços, nos olhares, no carinho, que a gente deixa uma marca na vida dos outros. E a gente parte deixando algo aqui que a gente vai querer contar para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso que a gente vai querer deixar para elas. E isso, se a gente quiser construir, a gente precisa construir agora. Não adianta falar: ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer o bem para as outras pessoas. Quando eu não precisar mais me preocupar com o trabalho. Não. Faça através do trabalho. Você tem uma oportunidade única de amar as pessoas através do que você faz. Ninguém é mais impactado com o seu exemplo do que a pessoa que trabalha do seu lado o dia inteiro. Talvez essa pessoa veja mais o seu exemplo do que os seus próprios filhos, porque você passa mais horas do lado dessa pessoa do que com os seus filhos. Então aproveite essa oportunidade para você construir o seu legado, para você buscar algo mais alto, buscar os planos do alto para você, como eu costumo dizer, e que vão realmente trazer a verdadeira sensação de significado.
Legal, são as ações, né, que impactam as pessoas por ajudá-las, né? Tentar ajudá-las são as ações que as pessoas mais observam como coisas de valor que as outras pessoas fazem por elas, né? O Jeff Bezos tem a teoria da minimização do arrependimento, onde ele descreve lá que ele, para lá começar a Amazon, os negócios que ele começou, ele foi até o futuro, fez essa viagem ao futuro. Então, só o exercício de fazer a viagem para o futuro e se imaginar lá no futuro e se questionar, legal, eu quero esse futuro para mim? Não, não é esse que eu quero. Eu quero aquele, então, o que eu posso fazer para minimizar as possibilidades daquele futuro que eu não quero e maximizar aquele que eu quero? E essas ações são feitas, né, no presente, ações presentes que elas vão sendo encadeadas e formam lá o que a gente um dia vai chamar de futuro. Exatamente. Então não tem como ir para o futuro lá e esperar que ele seja constituído automaticamente. A gente tem que construir no presente, né? Exatamente. Fala sobre a conclusão. A gente falou sobre muitos aspectos aí das conclusões que as pessoas já nos acompanharam, elas já mais ou menos estão esperando quais são as conclusões, mas tem 2 capítulos que você fala no livro, que são os que se fecham e concluem tudo isso aí que a gente conversou e que trazem uns insights legais para os ouvintes. Pois é, a ideia é te ajudar a chegar lá no fim da sua carreira com uma sensação de missão cumprida. E o seu trabalho, ele não pode ser uma barreira para isso. Ele é parte disso. Então, como que eu chego lá no fim da minha carreira, no fim da minha vida, com uma sensação de eu cumpri a minha missão? Eu fiz aquilo que eu sinto que isso vai dar tranquilidade. Ah, com certeza, né? Com certeza vai me dar uma sensação de felicidade muito maior quando eu estiver lá no finalzinho, né? Agora, o livro traz 4 dicas práticas de como fazer isso. Coisas que funcionaram para mim, tá? E as dicas você vai encontrar depois, mas passa por você começar o dia com a intenção certa, passa por você lembrar ao longo do dia a utilidade do que você faz para os outros, passa por você colocar excelência no que você faz e por você fazer um balanço geral a cada dia de como você está indo. Isso não significa que todos os dias agora vão ser cheios de significado e você só vai ficar sorrindo o dia inteiro. Mas significa que você vai conseguir multiplicar os dias que vão além. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa mais experiente, pedir conselhos é sempre muito bom, falando um pouco da minha angústia sobre esse assunto, uns 10 anos atrás, falando, puxa, eu queria colocar mais significado no meu trabalho. O que será que eu devo fazer? Será que eu devo largar tudo? Será que eu devo acelerar minha carreira para me aposentar cedo e aí sim fazer algo que seja mais legal? Será que eu devo fazer o quê? Né? E ele me fez uma pergunta assim, quantos dias você já trabalhou, João? E naquele momento eu fiz as contas, e você pode fazer suas contas aí que está nos ouvindo também, e eu cheguei à conclusão que eu já tinha trabalhado mais de 4.000 dias. Todo mundo que já trabalhou mais de 10 anos, 15 anos, vai passar por esse número facilmente. 4.000 dias. Ele fala assim, João, desses 4.000 dias, quais foram os dias que você colocou a cabeça no travesseiro antes de dormir e falou assim, hoje valeu muito a pena. O que eu fiz hoje, eu faria todos os dias da minha vida no trabalho. O que eu fiz hoje, eu faria até de graça. Que dias foram esses? Teve dias assim? Eu fiquei uma semana pensando nisso. Você pode pensar nisso também. Você tem dias assim? Dias que fala, cara, meu trabalho é chato, ele é espinhento, ele é perrengue. Mas tem dias que eu falo, cara, hoje foi sensacional. Que dias foram esses? E eu comecei a pensar nos meus dias. Quais dias que eu realmente fiquei com o coração cheio? Parece que Deus sorriu para mim naquele dia. Quais dias foram esses? Eu lembrei dos dias que eu fui promovido, eu lembrei dos dias que eu ganhei aumento, eu lembrei dos dias que eu fui aplaudido, eu lembrei dos dias que eu ganhei um elogio, eu lembrei dos dias em que eu bati uma meta de vendas histórica, eu lembrei do dia que eu fui eleito melhor marqueteiro do Brasil. Todos esses dias tinham um sorriso no meu rosto, mas não foram esses os dias que eu usei na minha resposta. Os dias que eu coloquei minha cabeça no travesseiro falando assim, o dia de hoje eu queria ter mais dias assim, foram dias diferentes. Dias onde algo especial aconteceu no sentido humano. Algo em que eu tive a oportunidade de ajudar, de desenvolver,
de deixar uma marca no coração de alguém que estava trabalhando comigo que foi única. Que além de bater as minhas metas de vendas e de lucro e da minha avaliação de desempenho, eu consegui fazer isso de uma forma que impactou muito positivamente alguém que estava trabalhando junto comigo. Eu tenho alguns exemplos na cabeça e deve ter também, porque todo mundo já passou por uma situação assim. Como que eu faço para colocar mais dias assim no meu trabalho? Não quero ter 1 por ano só. Eu quero ter 2, 3, 10. Será que eu consigo ter 1 por semana? E aí imagina que ao longo dos próximos 20, 30, 40, 50 anos que você for trabalhar, se você aumenta essa frequência de dias com propósito, você vai chegar lá na frente olhando para trás e falar: eu tive vários momentos assim, que bom que eu aproveitei essas oportunidades. Mas isso só vai acontecer se a gente estiver atento, se a gente estiver percebendo, se a gente estiver buscando isso. Então, vamos ser intencionais em colocar propósito no trabalho para a gente construir essa aposentadoria com a sensação de missão cumprida. Legal. Quando você estava falando, me lembrou muito da sensação de plantar uma semente. O ser humano é um fazendeiro por natureza. Eu acho que ele se sente bem quando planta uma semente ensinando alguma coisa para alguém ou mudando a vida de alguém, porque ele sente que aquela mudança ela vai além da visão dele e talvez do tempo dele, né? Mesmo depois que ele morrer, vai ter alguém impactado e talvez construindo um negócio ou mudando sua carreira ou passando para os seus filhos algo que aprendeu contigo. Muito legal, adorei essa comparação. A gente se sente bem quando a gente faz algo pelo outro, né? Aí está em a gente se sentir mais preenchido. Legal. João, para quem que você escreveu esse livro? Eu escrevi esse livro para todo mundo que trabalha, mas se sente num dilema de ter que conviver com um trabalho que é perrengue, mas que gostaria de estar fazendo algo que tem um significado maior. E acha que o problema está no trabalho. E eu quero convidar essas pessoas a mudar de trabalho sem mudar de emprego. Mudar a forma como você encara o seu trabalho, mudando a sua intenção com que você executa o seu trabalho. Muito legal. E o que mudou na tua vida? Alguma convicção ou alguma ideia que você tinha? Algo que mudou na tua vida depois que você passou pelo processo de escrever o livro? Escrever um livro, gente, é muito interessante, sabe? Porque eu costumo brincar assim, vamos fazer de conta que o Instagram te deu um presente. Eles pegaram as 100 milhões, tem mais de 100 milhões de contas de brasileiros no Instagram, e falaram assim, olha, a partir de agora, vou te dar uma chance. Você vai poder fazer um post que os 100 milhões de brasileiros que têm conta no Instagram vão ver. Mas só um post. Isso vai acontecer uma vez só. E depois que eles virem, vai desaparecer seu post. Sobre o que você postaria? Você ia escrever uma declaração de amor aí para a sua pessoa amada? Você ia tentar vender alguma coisa? Você ia colocar uma foto com a família? Você ia fazer um arraste aqui, colocar um link? Você ia falar uma mensagem de paz na terra? Você ia levantar alguma causa, uma bandeira? O que você ia fazer? Escrever um livro exige essa mesma reflexão. Porque eu não sei se esse vai ser o único, se eu vou escrever mais livros, mas essa é uma oportunidade única de causar um impacto, de contar uma história, de compartilhar uma ideia completa com alguém, que tenha começo, meio e fim. E eu escolhi o tema muito baseado nessa reflexão. Eu poderia escrever sobre marketing, poderia escrever sobre técnicas para vender mais, técnicas para fazer campanhas marqueteiras que fazem história. Poderia. E eu gosto de falar sobre isso também. Mas nessa reflexão eu entendi que eu podia deixar uma contribuição que vai além. Eu posso falar com gente não apenas que está querendo vender e que está querendo fazer campanhas de marketing, porque eles conseguem encontrar essas ferramentas em outros lugares. Mas uma história, uma ajuda que eu não estou escutando quase ninguém falar, que é sobre esse assunto. E é muito legal ver o feedback das pessoas sobre isso, porque eu recebo mensagem todos os dias lá nas minhas redes sociais, inclusive quem quiser me seguir, mandar uma mensagem, eu respondo todo mundo que me escreve lá, @FalaJoãoBranco, no Instagram ou no LinkedIn. E é muito legal ver que essa mensagem está alcançando pessoas e elas estão entendendo que é possível você mudar a sua relação com o seu trabalho. E qual a frase do livro que você colocaria em uma
camiseta, uma frase ou uma ideia? Tenho várias frases que eu gosto. Vou mencionar algumas aqui. O seu trabalho não é só o seu trabalho. Essa é uma frase que eu gosto muito, ele pode ir muito além. A outra é, não sonhe grande, sonhe alto. A outra é, excelência é uma declaração de amor. Legal. Fica à vontade, João. Deixa a tua última mensagem e não esquece, já falou das redes, fala João Branco. Tá aqui, a gente pode mostrar aqui. Fala João Branco no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Fica à vontade, deixa a última mensagem para os ouvintes aí que nos acompanharam. Muito bom, gente. Esse é um livro feito com muito carinho para que você possa ter reflexões sobre o seu trabalho. Se eu puder deixar uma dica, eu acho que é muito legal você poder ler um capítulo antes de começar a sua rotina de trabalho, cada dia, por exemplo, porque este momento antes de começar o seu trabalho de reflexão, ele pode ser muito, muito útil para você. Então ele foi feito com essa intenção, de uma maneira muito prática. Então, apesar de ser um assunto que daria para a gente filosofar pra caramba, a ideia é ser prático e falar, olha, muda isso aqui, ajusta aqui, faz aqui. E essas dicas práticas estão todas aí nesse livro. O livro já está há 7 semanas, entre os mais vendidos do Brasil. Uma boa notícia e espero que vocês gostem. Obrigado, João. Obrigado a você que nos acompanhou aqui até agora e que nos acompanha aqui no Resumo Cast. Espero que você tenha gostado desse episódio do Resumo Cast. Deixe os comentários sobre esse livro ou os próximos livros que você quer ver aqui no Resumo Cast. Não esquece de curtir o canal também, ativa o sininho para receber as notificações e eu te vejo no próximo episódio, então, com mais um livro para empreendedores. Obrigado. Valeu, pessoal!